Você já parou para pensar quanto da sua vida amorosa foi, na verdade, uma tentativa silenciosa de ser vista, de ser reconhecida, acolhida, finalmente suficiente aos olhos de alguém? Há mulheres que levam décadas para perceber que aquilo que chamavam de amor era muitas vezes apenas a esperança de preencher um vazio antigo, deixado por quem deveria tê-las amado primeiro, o pai. E é nesse ponto de virada, quando o sofrimento se torna tão insuportável, que obriga a uma mudança, que o autoconhecimento se revela como única saída. Um comentário recente aqui no canal tocou profundamente esse ponto. Uma mulher compartilhou que só depois dos 50 anos entendeu a diferença entre autoestima e amor próprio, depois de se perder em relações sem reciprocidade e se machucar tentando ser suficiente. Isso emociona, porque é a jornada de muitas, mas também inspira, porque ela termina dizendo que agora, mesmo ainda em processo, sente-se inteira, e isso é libertador. É a partir desse lugar de busca e transformação que vamos olhar hoje para 5 frases de Carl Jung que têm o poder de despertar nele um pensamento contínuo sobre você. Porque quando você se reconecta com quem realmente é, algo em você muda e ele sente. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, entre a dor de se repetir em relações que esvaziam e o desejo profundo de finalmente ser lembrada, não por aquilo que faz, mas por quem é. Jung dizia que aquilo que você nega te submete e aquilo que você aceita te transforma. E se eu te dissesse que certas palavras, quando vêm do lugar certo, com consciência e verdade, podem tocar o inconsciente de um homem a ponto dele não conseguir parar de pensar em você? Não por joguinhos, mas porque algo nele reconhece algo em você. Nesse vídeo vou te mostrar 5 frases baseadas na psicologia junguiana que têm esse efeito. Mas atenção, não se trata de mágica ou manipulação. É sobre presença, profundidade e verdade emocional. Fica comigo até o final, porque cada frase vem com um significado oculto que ativa camadas do inconsciente masculino. E quem sabe, depois de assistir, o próximo comentário transformador aqui do canal não seja o seu. Imagine que, mesmo sem dizer uma palavra, você já está sendo percebida. Sua presença, seus gestos, o modo como olha ou se cala, tudo isso comunica. Algo que vai muito além do racional. É aí que entra o poder dos arquétipos. Carl Jung nos ensinou que não somos apenas indivíduos isolados com histórias pessoais. Carregamos dentro de nós imagens universais, símbolos profundos que habitam o inconsciente coletivo. São como moldes invisíveis que organizam nossos sentimentos, desejos e até a forma como nos apaixonamos. Quando você desperta um arquétipo dentro de alguém, não está apenas interagindo com o que ele pensa, mas com o que ele sente sem saber. Por quê? É o tipo de atração que não se explica com lógica, apenas se sente. Um homem pode conhecer muitas mulheres ao longo da vida, mas há algo naquela que encarna, mesmo inconscientemente, o arquétipo da amante, da mãe, da sacerdotisa ou da guerreira que o marca para sempre. E o mais curioso é que isso não tem a ver com aparência física ou performance. Tem a ver com a vibração interna, com a energia que emana quando você está conectada com seu próprio centro. Por exemplo, a mulher que acessa o arquétipo da mãe nutritiva, mas sem se anular, desperta nele o desejo de proteção e permanência. Já aquela que expressa o arquétipo da amante, em sua sensualidade madura e autêntica, toca um lugar de fascínio e devoção. A sacerdotisa, por sua vez, mexe com o mistério, a intuição, no sagrado. Ele sente que está diante de algo que não compreende, mas que o transforma. E a guerreira, aquela que impõe seus limites sem perder a ternura, provoca admiração e respeito. Esses arquétipos não são personagens a serem imitados.
Eles são potências internas que, quando ativadas, tornam sua presença inesquecível. A linguagem simbólica com a qual nos expressamos, desde a forma como nos vestimos até as palavras que escolhemos, ativa esses arquétipos nos outros. É por isso que certas frases, quando ditas com autenticidade, parecem ecoar dentro de um homem por dias, semanas, até meses. Não é o conteúdo literal que fica, mas a energia arquetípica que você encarna ao dizê-las. Se você diz, por exemplo, "Eu me escolhi", mesmo quando isso significava perder você, não está apenas falando de uma escolha. Está manifestando a força do arquétipo da soberana, aquela que conhece seu valor. E esse tipo de linguagem simbólica fala diretamente com o inconsciente dele. Ele pode até não entender racionalmente por que não consegue parar de pensar em você, mas algo nele sabe. Encontrou uma mulher que é mais do que uma presença, é um símbolo. A lembrança emocional é profundamente ligada ao simbolismo. Não lembramos apenas de fatos. Lembramos de sensações, atmosferas, gestos cheios de significado. É por isso que as experiências mais marcantes da vida muitas vezes não têm uma explicação lógica. Elas foram simbólicas, tocaram camadas profundas da alma. Quando você se conhece, se apropria da sua própria história e ativa conscientemente os arquétipos que habitam em você, sua presença se torna um símbolo vivo. E ninguém esquece um símbolo que tocou o coração. Por isso, antes de buscar por frases que o façam pensar em você, pergunte-se: qual arquétipo estou encarnando quando me relaciono? Estou tentando agradar para ser aceita ou estou sendo verdadeira com quem sou? Porque a atração mais poderosa é aquela que vem da alma, e a alma fala por símbolos. Ele pode até não entender, mas vai sentir. E quando sentir, você vai perceber. Há uma força em você que não precisa gritar para ser ouvida. Ela apenas é. A primeira frase é: "Eu me sinto tão eu mesma quando estou com você." Essa frase tem uma potência que vai muito além da doçura aparente. Ela ativa diretamente um dos conceitos mais profundos da psicologia junguiana, o arquétipo da ânima e do ânimos. Para Jung, todo homem carrega em seu inconsciente a imagem arquetípica da ânima, a representação simbólica do feminino dentro dele. Da mesma forma, toda mulher carrega o ânimos, a imagem do masculino interno. Quando encontramos alguém que reflete essa imagem com nitidez, surge uma atração intensa, quase mística, que não depende da lógica ou das conveniências externas. Ao dizer essa frase, você não está apenas elogiando a companhia dele. Está insinuando que, ao lado dele, sente-se inteira, verdadeira, conectada com sua essência. E o mais importante, está dizendo, ainda que de forma sutil, que ele ativa em você essa parte profunda e autêntica. Isso, para o inconsciente dele, é quase como ouvir: você é mais do que desejado, você é significativo, você tem um papel na revelação de quem eu sou. Essa sensação de completude toca diretamente a função da ânima. Ela conduz o homem à alma, ao sentimento, ao sentido da vida. Quando ele sente que proporciona essa revelação em você, algo muito primitivo e profundo se acende dentro dele. Ele passa a associar sua presença com a própria possibilidade de expansão e crescimento. E isso o prende de um jeito que nada superficial consegue prender. Mas cuidado, essa frase só tem esse efeito quando dita com verdade, quando vem de uma mulher que já está em contato com sua essência. Se for usada como manipulação, perde seu poder simbólico. Mas quando vem de um lugar de presença real, de conexão genuína, é como se ele visse, por um instante, seu reflexo mais verdadeiro nos seus olhos. E isso é impossível de esquecer. A segunda frase é: sonhei com algo estranho e você estava lá. À primeira vista, essa frase pode parecer apenas uma abertura curiosa para uma conversa.
Mas no campo simbólico da psicologia junguiana, ela tem um impacto muito mais profundo. Os sonhos para Jung são a linguagem privilegiada do inconsciente. São mensagens simbólicas que escapam ao controle do ego, revelando conteúdos que ainda não foram integrados à consciência. E quando você menciona um sonho, especialmente um em que ele aparece, está convidando essa pessoa para dentro do seu mundo interno, misterioso e íntimo. Essa simples frase ativa nele algo quase involuntário. A pergunta por que eu estava lá. Esse questionamento não acontece apenas em nível racional, mas toca seu inconsciente, criando uma sensação de ligação inexplicável. Você o posiciona dentro de uma narrativa simbólica, como uma figura presente nos bastidores da sua alma. E isso mexe com ele, mesmo que ele não entenda por quê. Além disso, há um elemento crucial aqui: o estranho. Ao dizer que foi um sonho estranho, você sugere que algo incomum, enigmático, inesperado aconteceu. E ele fazia parte disso. Isso o coloca em uma posição arquetípica de figura simbólica, talvez um guia, talvez um mensageiro, talvez até um espelho de algo que você precisa descobrir em si mesma. E de forma inconsciente, ele passa a sentir que tem um papel importante na sua jornada interna. Jung acreditava que o inconsciente fala por imagens, metáforas, símbolos. Quando você compartilha, ainda que de maneira sutil, que ele esteve em um sonho, está dizendo algo como: você tem um espaço na minha psique. Isso é poderosíssimo, porque cria um laço que não depende da lógica ou do comportamento, é um vínculo de alma para alma. E ainda tem o benefício da abertura. Ele vai querer saber o que aconteceu no sonho, vai se envolver na narrativa. E você pode desenvolver essa conversa de forma simbólica, mantendo o mistério e a conexão emocional. Mas, novamente, o segredo está na autenticidade. Essa frase não deve ser usada como isca se o sonho não aconteceu. O verdadeiro poder vem quando ela é real ou quando surge de um lugar interno, que tem algo a dizer mesmo que seja simbólico. Ao dizer que ele apareceu em um sonho, você o coloca no espaço mais sagrado e vulnerável da psique, o território do inconsciente. E isso, para quem está atento, é um convite impossível de ignorar. A terceira, sabe quando você sente que conhece alguém há muito tempo? Essa frase carrega um encanto silencioso, mas profundamente arrebatador. Ela toca diretamente uma das camadas mais misteriosas da psicologia junguiana, a memória arquetípica. Quando dizemos que sentimos que já conhecemos alguém, mesmo tendo acabado de encontrá-la, estamos acessando uma sensação que vem do inconsciente coletivo. Aquele reservatório profundo de imagens, experiências e padrões que todos compartilhamos, mesmo sem saber. Jung acreditava que certas conexões humanas não são fruto apenas do acaso ou da conveniência. São reencontros simbólicos, nos quais duas almas se reconhecem porque já se viram antes, não necessariamente em uma vida passada, mas em um nível psíquico mais profundo, onde tempo e espaço deixam de importar. Quando você diz essa frase, você ativa nele a ideia de destino, de que o encontro entre vocês não foi apenas sorte ou coincidência, mas algo que estava, de certa forma, escrito. Esse tipo de percepção não gera apenas atração, gera enraizamento emocional. Ele começa a olhar para você com outros olhos, como quem encontra uma peça perdida do quebra-cabeça da própria história. É como se, por um instante, sua presença fizesse com que ele se sentisse mais inteiro, mais em casa consigo mesmo. Isso cria não apenas desejo, mas também vínculo. Mais do que tudo, essa frase evoca o arquétipo do reencontro de almas, tão presente em mitos, contos de fadas e romances que atravessam os séculos. Ela toca na fantasia universal do amor, que transcende o tempo, das conexões que desafiam a lógica e permanecem vivas dentro de nós.
Isso mexe com o imaginário, com a criança interior que ainda acredita que algumas pessoas estão destinadas a nos encontrar e permanecer. E o mais interessante, ao lançar essa frase como uma pergunta, você não afirma, você convida. Você permite que ele próprio sinta, interprete, projete, e essa abertura é poderosa. Ele vai se perguntar, será que é isso que estou sentindo também? E quanto mais ele pensar, mais essa sensação vai crescer dentro dele. A lembrança emocional, nesse caso, se entrelaça com a fantasia simbólica. E ninguém esquece de quem, mesmo por um segundo, fez o mundo parecer mágico. A quarta frase, desde que te conheci, tenho me entendido melhor. Essa frase é um presente disfarçado. Ela não apenas valoriza a presença dele na sua vida, ela o transforma, no imaginário, em algo muito maior, um espelho. E na psicologia junguiana, o espelho é uma das imagens simbólicas mais poderosas, porque representa o processo da projeção, mas em sua forma mais elevada, a projeção positiva. Jung nos mostra que, em todos os relacionamentos, projetamos aspectos de nós mesmos nos outros. Projetamos o que amamos, o que tememos, o que negamos e o que ainda não descobrimos. Quando dizemos a alguém que por causa dele passamos a nos entender melhor, estamos dizendo, na verdade, você despertou em mim partes que estavam adormecidas. Isso mexe profundamente com o inconsciente masculino, porque toca diretamente no arquétipo do guia, do iniciador, aquele que tem um papel simbólico na jornada do outro. E aqui está o segredo. Você não está colocando ele no pedestal de um salvador. Está apenas reconhecendo que a presença dele gerou um reflexo. Ele não te transformou. Ele apenas te permitiu ver algo que já estava em você. Essa distinção é sutil, mas poderosa, porque ela valoriza sem dependência, vincula sem submeter. Para o inconsciente dele, essa frase aciona uma memória ancestral, a de ser significativo. E ser significativo, para um homem em contato com seu próprio arquétipo do herói ou do mestre, é mais poderoso do que ser desejado. Ele começa a ver sua presença como algo que tem um efeito real sobre o mundo e, mais especificamente, sobre uma mulher que ele respeita. Isso o enraiza emocionalmente, desperta o desejo de permanecer próximo, de proteger, de continuar sendo esse espelho que revela, mesmo sem esforço. Além disso, essa frase provoca reflexão. Ele se pergunta, o que será que ela viu em mim, que a ajudou a se entender melhor? E sem perceber, começa a te ver com novos olhos que reconhecem profundidade, sensibilidade e autenticidade. E claro, essa lembrança não se apaga, porque o ego gosta de ser admirado, mas o inconsciente anseia por ser espelhado como parte de algo maior. Essa frase, dita com verdade, é como uma semente que você planta na alma dele. Uma semente que vai crescendo silenciosamente, até o momento em que ele percebe, estar com você não é apenas prazeroso, é revelador. E ninguém esquece de quem o ajudou a ver a si mesmo com mais clareza. A quinta frase é, tem algo em você que me intriga, como um mistério bom. Essa frase é um convite silencioso ao mundo da sombra, um dos conceitos mais fascinantes da psicologia junguiana. Jung dizia que a sombra é composta por tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos, mas também por tudo aquilo que ainda não conhecemos sobre quem somos. Ela é tanto o território do medo quanto da descoberta. E quando você lança essa frase a um homem, está dizendo de forma sutil que vê algo nele que talvez nem ele mesmo compreenda totalmente. Isso é magnético. O mistério, quando bem dosado, é uma das forças mais sedutoras do inconsciente. Não o mistério como jogo ou manipulação, mas como presença enigmática que desperta o desejo de conhecer, de entender, de mergulhar.
Essa frase ativa nele o arquétipo do explorador, aquele que se sente impulsionado a descobrir o que está por trás de um véu, a decifrar o enigma. E mais ainda, ao dizer que esse mistério é bom, você suaviza a resistência. Você não está acusando nem julgando, está reconhecendo com curiosidade afetuosa que existe algo nele que te move, que te chama mesmo sem explicação. Isso faz com que ele comece a se perguntar: o que será que ela vê em mim que nem eu percebi? Essa pergunta, aparentemente simples, mexe com o eixo da identidade. Ele passa a te olhar com admiração e fascínio, porque percebe que você não está interessada apenas no que ele mostra. Você vê o que está por trás. E isso, para o inconsciente, é uma forma de intimidade que transcende o corpo. É uma conexão de alma. Além disso, essa frase ativa a própria sombra dele, não no sentido de provocar medo, mas de evocar a complexidade. E todos, no fundo, desejam ser vistos em sua complexidade, não apenas como o bem-sucedido, o divertido, o inteligente, mas como alguém que carrega mistérios, nuances, profundidades. Quando um homem percebe que uma mulher o vê assim, ele começa a se sentir mais real e também mais atraído por essa mulher que não tenta decifrá-lo por completo, mas que respeita o enigma. Jung dizia que o encontro entre duas pessoas é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que essa frase provoca. Você se torna para ele a presença que não o explica, mas o revela. A mulher que não precisa entender tudo, mas sente. E ninguém consegue esquecer de quem o viu por dentro, especialmente se o que viu foi dito com doçura, respeito e mistério. Essas frases que exploramos não são apenas palavras bem colocadas, elas são portais. Elas falam diretamente com o que Jung chamava de alma, e não apenas com o ego. Essa é uma distinção crucial, porque o ego busca controle, aprovação e conquista. Já a alma busca sentido, profundidade, conexão autêntica. Quando você diz algo que toca o inconsciente de um homem, quando você o vê não só como ele se mostra, mas como ele é por dentro, está criando um vínculo que transcende a lógica. E é justamente por isso que ele começa a pensar em você mesmo sem querer. Mas por que isso acontece? Porque, ao contrário da comunicação superficial, que ativa apenas o pensamento racional, essas frases simbólicas abrem espaço para o reconhecimento arquetípico. Ele não se apaixona por você apenas. Ele se reconhece em você. Ele sente que há algo ali que fala a uma parte dele que ele mesmo desconhecia. E quando isso acontece, o vínculo que se forma não é apenas emocional, é psíquico. É como se você tivesse acendido uma luz em uma sala interna que ele nem sabia que existia. Só que aqui entra um ponto delicado e importante. A linha entre presença genuína e manipulação é muito fina. E é fácil atravessá-la se essas frases forem usadas como tática, como estratégia para obter um resultado. Quando isso acontece, a energia muda. O inconsciente percebe, ainda que o consciente não perceba. Ao invés de vínculo, cria-se confusão. Ao invés de conexão, gera-se controle. E o preço disso é alto. O outro pode se sentir atraído, mas também inquieto, preso, drenado. Por isso, Jung sempre enfatizou a importância do autoconhecimento antes da ação. Essas frases têm poder apenas quando partem de um lugar real. Quando refletem algo que você de fato sente, vive, intui. A alma não responde a fórmulas, responde à verdade. A manipulação, por outro lado, tenta simular sentimentos para gerar efeito. Mas o efeito da manipulação é sempre efêmero. Pode até prender por um tempo, mas não sustenta laço, nem amor, nem memória afetiva. Falar com a alma exige coragem. Coragem de se expor, de sentir, de não saber todas as respostas, mas também exige responsabilidade.
Quando você se torna uma presença simbólica na vida de alguém, isso carrega um peso. Você passa a habitar o imaginário dele e precisa decidir com consciência se está pronta para ocupar esse lugar com verdade ou se está apenas tentando se sentir importante. No fim das contas, o verdadeiro poder dessas frases não está em fazer ele pensar em você. Está em fazer você se lembrar de quem é e se comunicar a partir daí. Porque uma mulher que se conhece, que acessa seus arquétipos, que entende o próprio valor, não precisa jogar. Ela apenas fala e sua voz ressoa. Ela apenas é e sua presença se imprime. E assim, o vínculo que se cria é daqueles que o tempo não apaga. Agora me diga você, alguma dessas frases já despertou algo em alguém com quem se envolveu? Ou talvez você tenha ouvido algo que te marcou profundamente. Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode ser a inspiração do próximo vídeo. No fim, o verdadeiro encanto não está em prender alguém, mas em despertá-lo. Jung nos lembra que o amor verdadeiro não é uma fusão onde dois se perdem, mas uma dança em que cada um se torna mais quem é. Amar, sob essa perspectiva, não é conquistar o outro para satisfazer nossas faltas, mas encontrar alguém que, ao nosso lado, nos ajude a nos tornar inteiros. E isso só é possível quando a conexão não nasce da carência, mas da consciência. Essas frases que exploramos hoje são ferramentas simbólicas. Elas não funcionam como feitiços, mas como chaves. Chaves que podem abrir portas no inconsciente do outro, sim, mas que também nos revelam o quanto estamos prontas para esse tipo de presença. O vínculo mais poderoso é aquele que não tenta possuir, mas que inspira liberdade, que não gera dependência, mas sim transformação mútua. Porque o amor que nasce do inconsciente e não apenas do desejo é o único que tem raízes profundas, o bastante para florescer com o tempo. E agora eu quero saber de você, qual dessas frases mais tocou sua história? Qual despertou memórias ou te fez lembrar de alguém que te viu de um jeito diferente? Compartilha nos comentários o que você sentiu, quem sabe é a sua vivência que vai inspirar o próximo vídeo aqui do canal. Afinal, esse espaço é feito de histórias, e talvez a sua seja exatamente o que outra mulher precisa ouvir para começar sua própria jornada de individuação.